Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E hoje nós chegamos ao tema liberdade religiosa e ordem social. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens. Importante também nós juntos orarmos a Deus para que Ele oriente o nosso estudo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes ao longo de todo o estudo para entendermos o Teu recado para nós e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você nesse momento para ler comigo 3 passagens bíblicas que eu selecionei para esse nosso estudo de hoje, a base do nosso estudo. A primeira delas se encontra em Romanos, no capítulo 12, a segunda em Romanos, no capítulo 13, e a terceira em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá, então, inicialmente, Romanos, capítulo 12, o verso 17 e o verso 18. Diz o seguinte a palavra de Deus: Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Agora, um pouquinho mais adiante, em Romanos, capítulo 13, no verso 3 a 7, nós lemos o seguinte. Romanos 13 a 7. Onde está aqui? Aqui está. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nesse tema de liberdade religiosa, uma pergunta que surge logo de início é se havia liberdade religiosa em Israel nos tempos do Antigo Testamento. De certa forma, a liberdade religiosa não fazia parte do sistema do Antigo Testamento, porque Deus governava Israel diretamente. Sob a lei de Moisés, Israel operava sob uma teocracia. O sucesso ou fracasso da nação dependia de seu grau de obediência a Deus. A teocracia é um tipo de governo em que a religião é a base do poder político e as leis são construídas sob princípios religiosos. Nesse regime, a divindade é reconhecida como chefe de Estado e os líderes operam sobre a premissa de que suas decisões são ordens divinas. Diferentemente de Israel, que adorava apenas um Deus, os demais povos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. A relação entre os governantes desses outros povos e suas divindades variava de acordo com a cultura de cada povo. Em alguns casos, os governantes eram considerados representantes da divindade, representantes dos seus deuses, e governavam com base em supostas leis divinas. A visão bíblica de governo não é o regime teocrático. A teocracia em Israel, no Antigo Testamento, não pretendeu ser um modelo de governo. Houve até mudança nesse regime, que mudou da teocracia para a monarquia. A monarquia em Israel prevaleceu, mas a teocracia continuou a se manifestar de alguma forma, mas de uma maneira indireta, com a atuação dos profetas.
Na teocracia, a liberdade religiosa é limitada, dado que outras crenças, além da religião oficial, não são aceitas e podem ser até perseguidas. Por outro lado, em um Estado chamado laico, o governo oficialmente deve ser imparcial em relação às questões religiosas. Isso significa que não deve haver uma religião oficial e que os cidadãos têm liberdade para seguir qualquer religião ou não seguir nenhuma religião. O Novo Testamento não especifica a teocracia, mas se refere a um governo humano que deve ser alinhado com Deus. Romanos 13, de 3 a 7, texto que nós lemos logo no início, delineia as responsabilidades desse governo, que são, de forma muito resumida, significa punir as más ações, premiar as boas ações e agir com justiça. Deus dá aos governos certos deveres através das Escrituras, mas sem impor sistema de adoração. O que se verifica é que não há conflito entre princípios bíblicos e o princípio geral de liberdade religiosa. Alguns pontos a observar sobre liberdade religiosa e teocracia. Ao longo da história, algumas nações impuseram seus próprios regimes teocráticos, por exemplo, o Antigo Egito e também o Império Inca. Na Idade Média, a Espanha, de 1478, impôs um regime classificado como teocrático, caracterizado por uma intolerância religiosa extrema. Tal regime, dito cristão, na realidade foi produzido por pessoas sedentas de poder que nada tinham a ver com a Bíblia, com os ensinos da Bíblia ou com os ensinos de Cristo. O resultado foi um pesadelo totalitário, a chamada Inquisição, que chegou a matar cerca de 30 mil pessoas, algumas delas queimadas vivas. Um exemplo mais recente de regime teocrático dos nossos dias, podemos citar o Irã. Ele é governado por um líder supremo considerado como representante de Deus. O regime é baseado na chamada Sharia, a lei islâmica, que abrange questões religiosas, sociais, políticas e econômicas. De um modo geral, somente governos com valores judaico-cristãos têm permitido níveis de liberdade mais amplos. Atualmente, além do Irã, podemos citar Mianmar, China, Arábia Saudita, Paquistão, Índia, são países que, na prática, têm mostrado uma certa intolerância à liberdade religiosa. No próximo quadro, uma pergunta. Deus se opõe à liberdade religiosa no Antigo Testamento? O conceito de liberdade religiosa não existia ou não era muito claro no Antigo Testamento. Naquela época, de um modo geral, a religião ela era vista como uma parte integrante da vida cotidiana e não havia separação entre o Estado e a religião. A maioria das sociedades antigas tinha uma religião oficial e os cidadãos eram obrigados a seguir essa religião. Aqueles que não seguiam eram frequentemente perseguidos ou punidos. Será que naqueles tempos Deus se opunha à liberdade religiosa? E hoje, como seria? No caso do povo de Israel, o livro de Deuteronômio ordena explicitamente aos israelitas que adorassem apenas Javé e evitassem adorar outros deuses. Trouxe aqui um exemplo de Deuteronômio 6, onde nós lemos, no capítulo 6, verso 14 e 15, nós lemos o seguinte: não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que tiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Será que esse texto significa que Deus se opunha à liberdade religiosa? Quando há liberdade religiosa, cada indivíduo escolhe como e quem adorar. Como isso funcionava no Antigo Testamento com o povo de Israel?
No contexto da época, havia dois elementos em jogo. A questão do relacionamento do povo com Deus era um deles, e o segundo ponto relevante eram as operações militares de conquista da Terra Prometida. A cultura da época, não apenas de Israel, mas de todos os povos naquela região, entendia que as guerras não eram apenas entre os povos, mas eram também entre os respectivos deuses. Os deuses eram vinculados tanto ao povo quanto à terra, eram deuses da terra. Então, os deuses do Egito eram deuses da terra do Egito. Os deuses dos filisteus eram deuses dos filisteus. E eles até percebiam Javé como Deus dos israelitas, mas também Deus do deserto. Deuteronômio 7,4 observa que os israelitas não podiam se casar com pessoas de outras nações para evitar participar da idolatria deles. Isso mostra, não é que Javé queria possuir algum sentimento de motivo racista sobre isso, mas o que ele estava procurando era evitar a idolatria, porque o que acontecia é que o cônjuge estrangeiro, se houvesse o casamento misto, especialmente a mulher, ela tenderia a trazer outros deuses da sua cultura para dentro da sua casa e, consequentemente, para dentro do ambiente do povo de Israel. Com isso, se isso acontecesse, o relacionamento do povo com Deus ficaria comprometido e também a sua habilidade de conquistar a terra prometida, que era um dos objetivos que eles possuíam. Eles ficariam enfraquecidos se eles fossem tomados por outros deuses, a influência de outros deuses. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que adorassem somente ele, apesar de que, em tese, as pessoas eram livres para escolher se iriam obedecer ou não a esse mandamento. É claro que Deus comunicou claramente consequências negativas àqueles que desobedecessem. A lei mosaica estabeleceu uma teocracia para governar Israel, como povo escolhido de Deus. Mas note que isso ocorreu por um tempo determinado e em lugares determinados. Sob a antiga aliança, Deus governou o seu povo em todos os assuntos: legais, assuntos culturais, assuntos morais e assuntos religiosos. No próximo quadro, uma pergunta. Saímos do Antigo Testamento, vamos agora para o Novo Testamento. A liberdade religiosa é encontrada no Novo Testamento? O que podemos encontrar no Novo Testamento sobre liberdade religiosa? Pode-se afirmar que o conceito de liberdade religiosa é bíblico e podemos utilizar pelo menos 4 argumentos, 4 razões que sustentam essa afirmativa. O primeiro motivo, a primeira razão, é que o próprio Deus opera em um regime de liberdade religiosa. Em Mateus 19, verso 16 a 23, o jovem rico se aproxima de Jesus, mas após uma breve conversa, ele vai embora triste, ele não aceitou o convite de Jesus, ele não optou em seguir Jesus. O ponto aqui é que Jesus o deixou ir sem forçá-lo. Jesus não obrigou que o jovem rico, viesse a crer nele, em Jesus como Salvador. A fé é colocada como uma necessidade, mas nunca como uma obrigação ou uma coação. Em Mateus 23, 37, Jesus expressa seu desejo de reunir os filhos de Jerusalém para si mesmo, mas o texto diz que eles não queriam. Deus dá às pessoas liberdade de escolher, simplesmente de escolher rejeitá-lo. Isso significa que nós, como seres humanos, devemos dar ao nosso próximo a liberdade de escolher a religião que eles querem. Não precisamos concordar com as doutrinas da religião do outro, mas devemos respeitá-las e concordar com o direito que o outro tem de ter a sua própria religião. Segundo motivo pelo qual se pode afirmar que o conceito de liberdade religiosa é abarcado pela Bíblia, está apoiado pela Bíblia, é que a liberdade religiosa é um reflexo da imagem de Deus no ser humano. Parte da semelhança de Deus que encontramos nas pessoas, no ser humano,
tem a ver com a capacidade da pessoa fazer escolhas, né? A pessoa tem vontade e com isso, a partir disso, a pessoa pode fazer escolhas. Deus respeita essas escolhas à medida que ele nos dá liberdade para tomar decisões em relação às nossas próprias coisas, em relação ao nosso futuro, mesmo que as nossas decisões sejam equivocadas, sejam erradas. Novamente, se Deus nos permite escolher, nós mesmos podemos escolher, devemos permitir que os outros também escolham. Esse mecanismo faz parte da essência da liberdade religiosa. Terceiro motivo, um governo não tem como mudar a fé e o coração das pessoas. Na perspectiva cristã, a liberdade da religião, ou liberdade religiosa, reconhece que é o Espírito Santo quem muda os corações e não o governo. Suprimir a liberdade religiosa das pessoas é assumir que o governo humano tem capacidade para determinar a religião e o destino eterno de cada pessoa. Uma coisa que não é verdade. Jesus, em João 18,36, falou que meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, do qual Jesus estava falando, ele afirma, ele não era desse mundo, era outra dimensão. Ou seja, ser cristão não ocorre por conta de decretos de governos do mundo. Somos feitos cristãos pela graça de Deus através da fé em Cristo. O que o governo político faz ou deixa de fazer, em tese, não tem relação com esse processo da fé em Cristo ou da fé na divindade que a pessoa escolhe. Quarto e último motivo pelo qual se pode afirmar que a liberdade religiosa é algo bíblico. A liberdade de religião tem a ver com relacionamento com a divindade, relacionamento vertical da pessoa com Deus. Deus não deseja apenas formas externas de adoração, mas ele requer um relacionamento entre a pessoa dele e a pessoa humana. E nenhum governo pode produzir tal relacionamento. Uma das liberdades que tem sido considerada em muitos países, em termos de Constituição, afirma que a liberdade de religião é inalienável, ela é sagrada. É uma coisa que muitas constituições em vários países assumem esse princípio. No próximo quadro, o que a lei brasileira diz sobre liberdade religiosa? A preservação da liberdade religiosa faz parte do direito humano básico de liberdade e constitui elemento agregador da sociedade. Assim como liberdade religiosa agrega, a intolerância religiosa desagrega e pode, no limite, a desagregação ou a intolerância promover desagregações sociais muito grandes e até a violência. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 18, lemos que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, à liberdade de consciência e à liberdade de religião. Esse direito implica na liberdade de mudar de religião, de mudar de convicção e na liberdade de manifestar a sua religião ou sozinho ou em público de qualquer maneira. A liberdade de religião engloba 3 tipos distintos. Engloba a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. A liberdade de culto consiste na liberdade de orar e de praticar os atos, os ritos, os cultos das religiões, seja em casa ou seja em público. Poder receber contribuições também faz parte da liberdade religiosa. A liberdade de organização religiosa diz respeito à possibilidade do estabelecimento, da organização de igrejas e suas relações com o Estado. Será que há algum critério para o Estado dar proteção a determinada religião? O critério a ser utilizado não pode estar vinculado ao nome da religião, mas sim aos seus objetivos, como, por exemplo, se a organização visa o engrandecimento do indivíduo, o aperfeiçoamento da sociedade ou visa a prática da filantropia. A liberdade de religião deve abranger também o direito das pessoas não crentes, ou seja,
aquelas que não querem se envolver, aquelas que não querem ser religiosas. No próximo quadro, abordamos mais um pouco desse tema no aspecto da ordem social, religião e fundamentalismo. A ordem social é a forma como a sociedade está organizada. Ela funciona para impor seus valores e estimular os indivíduos a segui-los por meio de diversos mecanismos. A religião tem sido uma parte significativa da vida humana desde os tempos antigos e tem desempenhado papel relevante na formação da ordem social das sociedades. Em muitos casos, ela contribui como um mecanismo para manter a coesão social e pode ser vista também como um mecanismo de contenção de comportamentos socialmente desviantes. O cristão tem uma responsabilidade social tanto em relação às pessoas quanto em relação ao governo. A Bíblia nos ensina em mais de um lugar, em especial no Novo Testamento, que o cristão tem um dever tríplice para o governo. Esses deveres, esse dever em 3 partes, é obedecer ao governo, honrá-lo e pagar impostos. Uma questão que pode comprometer a ordem social é o fundamentalismo político ou religioso, que em seu extremo pode ser usado para cercear tanto a liberdade pessoal quanto a liberdade religiosa. Fundamentalismo religioso é um termo usado para descrever uma adesão estrita a um conjunto particular de crenças religiosas. Muitas vezes, essa adesão é acompanhada por uma rejeição da sociedade secular. Ele pode levar à criação de uma sociedade fechada e intolerante com outras crenças e culturas. Também pode levar à supressão de direitos e liberdades individuais, incluindo a liberdade de expressão e a liberdade religiosa também. O fundamentalismo pode comprometer a ordem social ao criar um ambiente hostil à diversidade e ao pluralismo. Toda vez que a religião se mistura com o governo, o resultado tende a ser nefasto. A coisa se complica quanto mais a parte religiosa for fundamentalista. Pior ainda se o lado político for extremista. Atualmente, um exemplo de sociedade afetada por esse fenômeno em situação crítica é o Afeganistão, com o domínio do Talibã. Nesse caso, temos uma mistura de 2 fundamentalismos, o religioso e o político extremista, que impõe uma interpretação estrita da lei islâmica. A consequência disso é a repressão às mulheres, às minorias e aos opositores políticos. Nesses regimes, muitas vezes, os que não aceitam as imposições extremistas são levados à prisão e à morte. Nos países ditos ocidentais, também há fundamentalismos religiosos. Talvez não extremistas como esse que nós mencionamos, mas muitos influenciam os governos com propostas que tendem a violar a liberdade religiosa de muitas pessoas. Outros não estão no governo, mas estão nas igrejas, onde defendem certas posições calcadas em literalismos bíblicos. São cristãos que se mantêm intolerantes a certas questões, como, por exemplo, proibir mulheres de serem pastoras nas igrejas. Ou insistem em usar formas descontextualizadas de interpretação bíblica, querendo impor suas visões literalistas às demais pessoas. No próximo quadro, um outro aspecto importante para nós compormos essa nossa reflexão sobre liberdade religiosa, que é a questão da desobediência civil. A Bíblia nos ensina, naquele texto de Romanos que nós lemos logo no início, que devemos obedecer aos governantes. Será que obedecer ao governo deve acontecer sempre de maneira incondicional? Ou há alguma exceção ou algum critério quanto a essa obediência? A Bíblia nos diz que devemos obedecer os governantes, como acabamos de mencionar, mas, ao mesmo tempo, nos mostra casos de desobediência civil. Como conciliar isso?
Em seu livro sobre ética cristã, Norma Geisler aborda o assunto de desobediência civil na Bíblia. Um caso clássico é o episódio das parteiras hebreias que desobedeceram ao rei do Egito, o faraó, quando este lhes ordenou matar crianças inocentes. Outro caso que encontramos na Bíblia é o relato dos 3 moços hebreus, entre eles Daniel, que desobedeceram ao governo quando este exigiu que eles adorassem ídolo. Os apóstolos, por sua vez, lá no Novo Testamento, não concordaram com as autoridades judaicas, que exigiam que nunca mais pregassem o evangelho. Pedro disse a essas autoridades, lá em Atos 15:19, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um caso clássico de desobediência civil na atualidade foi o movimento de direitos civis lá nos Estados Unidos, cujo expoente mais conhecido foi o pastor batista Martin Luther King Jr., assassinado em 1968. A partir desses casos, pode-se extrair um princípio de, eventualmente, não obedecer ao governo. O princípio começa assumindo que a pessoa sempre deve obedecer ao governo quando este assume sua posição apropriada abaixo de Deus. Mas a pessoa não deve obedecer ao governo quando este pretende tomar o lugar de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há aqui uma clara implicação de que nem tudo é de César. Somente Deus tem o direito de ser adorado ou de esperar que a oração seja dirigida exclusivamente a Ele. Uma autoridade não pode querer ultrapassar sua posição abaixo de Deus e tomar sobre si a autoridade de Deus. Nenhum cristão tem a obrigação social de obedecer a um governo que toma sobre si o lugar de Deus. Pelo contrário, o cristão tem a obrigação de desobedecer a semelhante governo. Obedecer a alguém que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Qualquer coisa que ocupa o lugar soberano de Deus, seja uma pessoa, seja uma relíquia, seja um governante, é um ídolo e é idolatria. Se o governo opera abaixo de Deus, ele tem plena autoridade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por conta disso, nenhuma revolução é justificada para um cristão por motivos puramente políticos. Naturalmente, a pessoa deve cooperar com o seu governo para que ele melhore o máximo que for possível. Mas não há justificativa bíblica para trabalhar com o intuito de derrubar o governo se ele estiver o governo operando abaixo de Deus. No próximo e último quadro, podemos afirmar que, embora a Bíblia ensine claramente que Deus é o único a ser adorado e que Jesus é o caminho de salvação, ninguém deve ser forçado a crer que Jesus é Deus humanado e Salvador de todo aquele que nele crê. O próprio Jesus nunca ensinou obrigar qualquer pessoa a aceitar sua mensagem. Ao invés disso, ordenou a seus seguidores que fossem a todo mundo formando discípulos, ensinando-os e batizando-os. Ninguém deve ser forçado a acreditar nos ensinamentos de uma dada religião. Esse é um princípio fundamental da liberdade religiosa. Na ótica do cristianismo, aqueles que rejeitam o evangelho permanecem longe de Deus, mas nunca devem ser forçados a acreditar nos ensinamentos do cristianismo ou forçados a seguir tais ensinamentos. Como cristãos, entendemos que não estamos mais sobre a antiga aliança. Estamos no Novo Testamento, onde todos são livres para aceitar ou rejeitar a Cristo. Nunca deve haver qualquer tipo de coerção à mensagem do Evangelho, mas apenas um convite para a pessoa se arrepender de seus maus caminhos e seguir Jesus. Liberdade religiosa faz parte do direito humano básico de liberdade. Nenhum governo humano tem como criar fé no coração de uma pessoa.
Qualquer governo que exija fé religiosa de alguém estará agindo de uma maneira equivocada. Espero que você possa sempre ter liberdade de escolher a sua religião. Mais do que isso, espero que você possa estabelecer com plena liberdade uma relação de confiança pessoal com Deus, único e verdadeiro. E, para isso, que você tenha como motivo, né, que Deus possa ser alguém que venha a ser uma realidade na sua vida, que Ele possa lhe ajudar a vencer os desafios e as adversidades que você tiver que enfrentar no seu dia a dia. Deixo com você um versículo interessante de Isaías 26:3, que fala de paz e fala de confiança. Diz o seguinte, está impresso aí no quadro que você possivelmente está vendo: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo, tenha acompanhado ele. Se gostou, fale do estudo para os seus amigos, além de deixar o seu like, mande para eles o link do estudo para que eles também possam acompanhar a nossa reflexão. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.